instalada a CPMI do INSS. O governo Lula foi derrotado, pois foi instalada a CPMI do INSS, sem a figura do senador Omar Aziz, PSD Amazonas, que já falava com a marra de sempre como presidente. A lona do circo tinha sido armada, trazendo ao centro do picadeiro o senador Aziz e como relator do colegiado o deputado Ricardo Aires, republicano do Tocantins, que nem assinou o requerimento de instituição. Os novos nomes que irão comandar o órgão são o senador Carlos Viana, do Podemos Minas Gerais, e o deputado Alfredo Gaspar, do União Alagoas, na relatoria. Assim que a apuração dos votos terminou, cruzaram no ar voadoras e vidros quebrados, com o chororô dos governistas naquilo que consideram vitória do bolsonarismo, além de acusações de ausências comprometedoras e petis por causa de traição e falta de apoio. Fato é que a orquestra regida pelo deputado Sóstenes Cavalcante, PL Alagoas, tocou afinada e impôs ao governo uma estridente derrota, mesmo com o escorregadio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Amapá, segurando a instalação da CPMI por 4 meses, no intuito de possibilitar a articulação do plano. A derrota petista trouxe ranger de dentes na mídia chapa branca, pois afinal tudo havia sido costurado para empurrar adiante e deixar obscurecidos os caminhos da farra do INSS. Justamente por causa dos personagens envolvidos, vale dizer, uma mistura indigesta entre sindicatos, quadrilheiros e funcionários públicos, todos imbuídos da determinação de falir os aposentados e pensionistas, sugando a última gota dos seus apertados ganhos. Um dos ativos participantes do golpe bilionário tem ligação sanguínea com o atual mandatário da República, o tal de Frei Chico, que aliás foi o primeiro a ser convocado para depor na CPMI, o que aliás se enquadra no objetivo político da oposição de pregar o escândalo do INSS nas costas do Nine e exaurir ao máximo a tese da responsabilidade petista na situação. O escopo é fragilizar o governo, que já anda trôpego, com o fogo cerrado no front externo a partir da Casa Branca. A oportunidade parece a melhor possível para instabilizar ainda mais o que já está na lua. A operação sem desconto da Polícia Federal investigou diversas entidades associativas que promoviam descontos ilegais de aposentados e pensionistas, entre elas o Sindinap, sindicato cujo irmão do presidente integrava a diretoria, sendo estimado o montante total do rombo produzido por elas cerca de 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Evidente que a CPI pode, como outras tantas, desandar, perder-se no caminho e produzir ao final um relatório inexequível e pouco prático. Repetindo a tradição, como a CPI da fraudemia, ou também chamada CPI do cabaré, que se encerrou com 80 pedidos de indiciamento e que acabou dando em bosta nenhuma. O que esta tem de diferente é o cenário atual de desgaste da administração, desde a política econômica deficitária ao acidentado relacionamento com o governo Trump, tudo contribuindo para a desestabilização e o futuro sombrio. O controle que a oposição exercerá sobre a CPMI vai garantir ao menos que a pelegada esquerdista abra a goela e vomite o rol de pilantragens perpetradas contra aposentados e pensionistas já martirizados pela pobreza dos ganhos. A sangria das vítimas tem pesada contribuição sobre a imagem presidencial, especialmente pela vontade arrastada do governo em investigar o caso, mostrando-se mais preocupado em empurrar o problema para a gestão Bolsonaro do que proteger os direitos, que é uma questão de justiça social. Do total de repasses do INSS a sindicatos e entidades classistas desde 2019, 63% se deram em 2023 e 2024, ou seja, já dentro da administração do Nove Dedos, ou seja, na atual gestão. Dá para entender o ímpeto lulista de trazer à cena a culpa de Bolsonaro para tirar o foco do comprometimento dos velhos parceiros na embrulha. O que há de asqueroso, vil e desumano, esta gentalha se unir para ludibriar idosos, hipossuficientes, pessoas acabadas e analfabetos, desviando recursos provindos
de proventos obtidos após décadas de trabalho para comprar luxos como imóveis caros nos Estados Unidos, Ferraris e obras de arte, sendo os golpistas íntimos do governo, como denuncia o Poder 360. O governo Lula recebeu suspeitos de fraudes do INSS 15 vezes desde 2023. Daí a luta do Planalto para barrar a instalação da CPMI, inclusive orientando seus parlamentares a não assinarem o requerimento de instalação. De alguma maneira, esta podridão, até para lavar a alma das vítimas, precisa ser passada limpo para deixar clara a indignidade de uma liderança que nenhum zelo tem para com os mais humildes. Justamente a base do seu eleitorado, que é tratada de modo humilhante, beirando a indigência. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente aqui embaixo e compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Tchau!